gente, vamos para mais um bloco para que a gente possa terminar de falar sobre a teoria da Constituição. E agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o poder constituinte, tá bom? Vamos lá. O poder constituinte é o poder de criar e alterar uma Constituição. E o poder constituinte, ele vai ser subdividido em essas espécies aqui que eu vou colocar na tela para vocês. Só um minuto. Nós vamos conversar nesse bloco a respeito do poder constituinte originário, poder constituinte derivado, em que ele se subdivide entre o reformador e o decorrente, e também o poder constituinte difuso, que é conhecido inclusive como o fenômeno da mutação constitucional. Então, bora lá, vamos anotar tudinho, mas também fique despreocupado que toda essa aula vai estar disponível no nosso PDF aqui na nossa plataforma, tá bom? Então, bora! Por primeiro, o poder constituinte originário, ele é o poder de criar uma Constituição. E aqui ele também já começa com uma divisão. Ele pode ser histórico ou revolucionário. O histórico é quando surge uma primeira Constituição de um país. E o revolucionário é o poder de criar uma nova Constituição daquele país. Olha, gente, aqui o histórico ele é bem difícil de acontecer atualmente, tá bom? É só se surgir um novo país, talvez em algum movimento separatista. Então, ele é bem incomum. Já o revolucionário, nós o analisamos no sentido jurídico, porque eu tiro uma Constituição que estava vigente naquele território e coloco uma nova. O poder constituinte originário, ele é o poder de criar uma Constituição, certo? E por isso, a sua natureza ela é fática, porque o PCO, como a gente pode abreviá-lo, poder constituinte originário, ele se manifesta quando há necessidade de readequar os valores sociais às questões normativas técnico-jurídicos. E para isso, a gente precisa estabelecer quais são as suas características para a gente conseguir entender todo esse fenômeno. E aqui eu vou citar três. E quais sejam? Primeiro, o poder constituinte, ele é inicial, porque ele antecede o ordenamento jurídico. Ele é o ponto de partida do regramento de um Estado e não tem nenhuma força superior a ele, e ele também estrutura a Constituição como da forma que ele achar mais conveniente. Também ele é incondicionado, porque ele não possui uma forma pré-estabelecida de manifestação. Ele não está vinculado a nenhuma outra norma. E o poder constituinte originário, ele também é ilimitado. Por quê? Gente, quem tem limite é município. O poder constituinte originário, não. Só que aqui é um ilimitado, porém, depende, e eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos duas linhas de raciocínio, tá? Pela primeira, pela positivista, se ele é ilimitado, ele não tem nenhum limite legal e por isso ele poderia fazer qualquer atrocidade, como, por exemplo, o retorno da escravidão. Mas, pelo viés pós-positivista, prevalece o entendimento de que o limite é encontrado no próprio direito natural. Então, não pode o poder originário ferir os direitos naturais, como, por exemplo, a vida e a liberdade. E ele também não pode se chocar com os limites de fato, ou seja, ir de encontro com as concepções daquela sociedade, senão ele se tornaria uma lei morta, tá bom? Então, aqui a gente consegue entender que o poder constituinte ele é ilimitado juridicamente, salvo relativos às questões de direitos humanos ou de consagrações de valores em âmbito internacional. Ele é ilimitado, mas dá uma segurada aí, tá bom? Então aqui, gente, nesse primeiro ponto, nós conversamos sobre o poder constituinte originário, tá? Então agora é importante a gente falar um pouquinho sobre o poder constituinte derivado. Gente, o poder constituinte derivado, ele retira suas forças do poder constituinte originário. Porque quando o originário se manifesta e cria uma Constituição, ele mesmo já dita quais são as regras do jogo. Então, isso significa dizer que ele já elenca quais são as condições para ocorrer eventuais alterações e, por isso, ele é derivado. E ele possui as seguintes características. Ele é secundário, porque ele é hierarquicamente abaixo do poder constituinte originário, e ele é um poder jurídico, diferente do poder constituinte originário, que é um poder de fato. Ele é condicionado,
porque ele encontra suas formas já determinadas na própria Constituição instituída pelo poder constituinte originário. Ele também é limitado, porque ele encontra os seus limites na própria Constituição em relação ao seu conteúdo, como, por exemplo, as cláusulas pétreas. É por isso que aqui, se vocês acompanharem comigo no slide, a gente consegue fazer um quadrinho comparativo. Originário. Conseguem perceber? Ó, inicial, incondicionado, ilimitado. Começa tudo com I, tá? Diferente do derivado. Ele é secundário, condicionado, limitado. O derivado sempre vai estabelecer as regras já pré-determinadas pelo poder constituinte originário, ok? Só que, gente, o poder constituinte derivado, ele também vai se subdividir entre o poder constituinte decorrente e o poder constituinte reformador. Então, agora a gente vai analisar esses dois aspectos também, um por um, e aqui eu vou pedir um favor, por favor, pelo amor de Deus. Se você ainda não está com a sua Constituição do lado, pausa o vídeo e vai buscar, porque aqui é essencial, a gente vai estudar muita letra fria da lei, então preciso de total atenção, ok? Então, gente, falando um pouquinho sobre o poder constituinte derivado reformador, isso significa dizer que é como que eu posso alterar a nossa Constituição. Vocês lembram que nós conversamos no bloco anterior que a nossa Constituição ela não é imutável? E para a alteração da Constituição, existiram duas formas. A primeira foi a revisão, que foi lá do artigo 3º, que só aconteceu uma vez, lembram? E agora a gente também tem as emendas à Constituição. Para cá e para cá. Revisão constitucional. Gente, a revisão constitucional, eu queria relembrar esse artigo com vocês. Eu sei que a gente acabou de conversar sobre eles no bloco anterior, mas é importante para ficar muito clara a diferença, pelo amor de Deus. Acompanhe aqui comigo, olha. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Então, aconteceu uma vez, revisou, se não revisou, não revisa mais. Então, atualmente, a nossa única forma de alterar o texto constitucional é através das emendas constitucionais. Aqui, gente, só queria fazer um adendo em relação à sessão unicameral. Quando a gente fala em sessão unicameral, significa dizer que foi a reunião das duas casas do Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, sem fazer a distinção entre os votos de deputados ou senadores, tá? E o voto aqui da maioria absoluta significa que é 50% mais um dos membros daquele grupo. Gente, aqui eu só queria fazer uma observação com vocês em relação a esse termo, sessão unicameral, porque ela não pode ser confundida com sessão conjunta. Os termos são parecidos, mas eles possuem um significado jurídico diferente. Por quê? Quando eu falo em sessão unicameral, como foi o caso da revisão constitucional, significa dizer que foi a reunião das duas casas do Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, sem fazer a distinção entre os votos dos membros dos deputados ou de senadores. Já em uma sessão conjunta, as duas casas também estão reunidas fisicamente, mas há diferença entre voto de senador e voto de deputado, beleza? E aqui também, quando a gente fala em revisão constitucional, quando eu falo em maioria absoluta, significa que esse quórum é de 50% mais um dos membros daquele grupo, beleza? Então tá, gente, quando eu falo em poder constituinte derivado reformador, eu tenho a revisão constitucional que já aconteceu uma vez e não pode acontecer novamente. E agora eu também tenho a emenda constitucional. A emenda constitucional, ela está disciplinada a partir do artigo 60
da Constituição Federal e vamos abrir o nosso vade-mecum nesse artigo, tá bom? Quando eu falo em emendas, significa que a nossa Constituição ela pode ser alterada, só que o procedimento ele é mais dificultoso. Então, é por isso que a gente precisa estar atento a todas as limitações que acontecem, a todo esse processo legislativo de uma emenda constitucional que está disciplinado no nosso artigo 60. Como esse processo ele é mais dificultoso, ele vai encontrar algumas limitações e nós vamos conversar sobre todas elas nessa aula. E quais são? Existem os limites formais, os limites materiais e os limites circunstanciais. Então, bora falar sobre um por um. Quando eu falo em limite formal, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quem pode propor uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Esse rol de legitimados, ele vai estar disciplinado no artigo 60 e eu quero você com a sua Constituição do lado, hein? Ó, vamos lá. Quem é que pode propor uma PEC? Primeiro, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Que é ou, cuidado com isso, hein, gente? Então, vamos lá. Deputados federais, nós temos 513. Então, são necessários 171 deputados para a subscrição de uma proposta de emenda à Constituição. Por outro lado, se o Senado é constituído por 81 membros, são necessários 27 senadores para a subscrição de uma PEC. Gente, fique tranquilo em relação a esses números. Se você não lembrar quantos deputados existem, quantos senadores existem, tranquilo. Lembre que o quórum é de 1/3. Vá pela letra fria da lei, ok? Mas é importante saber. Ademais, quem pode propor uma PEC também é o presidente da República ou mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, são quantas? Vamos lá. Gente, na nossa federação, temos que os entes federativos, no caso, são 26 estados-membros e o Distrito Federal. Então, se nós temos 26 assembleias legislativas, mais uma Câmara do Distrito Federal, então, somam 27, e eu preciso da metade disso. Daria ali 13,5, então, eu preciso de 14. E cada uma delas deve ter a manifestação de seus membros por maioria relativa, ou seja, é a aprovação de metade dos presentes. Ó, maioria relativa, aqui já é um quórum diferente. Na revisão, maioria absoluta. Notem a diferença que existem nesses procedimentos. Pode até parecer uma diferença sutil, mas vai ter toda a diferença na sua prova. Quando a gente fala em quórum, aqui nessa questão de processo legislativo, a gente precisa tomar muita atenção a todas essas hipóteses que acontecem, ok? Ok. Então, bora! Então, aqui, como nós falamos de quem são os legitimados para propor essa PEC, a maioria da doutrina entende que é um rol taxativo. Então, se lá na sua prova da OAB chegar aqui qualquer outra pessoa pode propor uma PEC, não vai estar tudo bem. Essa PEC já vai estar eivada de inconstitucionalidade formal. Então, se você quiser saber quem são os legitimados para propor uma PEC, veja taxativamente aquelas pessoas que estão elencadas nos incisos do artigo 60. Fechou? Então, se até aqui nós já sabemos quem pode propor uma PEC, nós precisamos conversar a respeito da sua votação e aprovação. Na tela, votação e aprovação. Aí a gente vai dar uma olhadinha lá no parágrafo 2º do artigo 60, que diz assim: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambas 3/5 dos votos dos respectivos
membros. Gente, aqui os votos são 3/5. Isso é um quórum qualificado. Conseguem perceber como existem diferenças no processo legislativo? Até aqui, quando nós estamos conversando de quórum, nós já falamos sobre maioria relativa, maioria absoluta e agora de um quórum qualificado de aprovação das emendas, que é de 3/5. Então aqui, gente, em regra, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Aqui. E se votadas em 2 turnos e aprovada por 3/5 dos seus membros, aí vai para a Casa Revisora, aqui no Senado Federal. Lembrando que não é ping-pong. Primeiro eu resolvo em 2 turnos e depois, se aprovada com esse quórum qualificado, vai para a Casa Revisora, que em regra é o Senado Federal. Então, vamos supor, eu comecei... a propositura da minha PEC foi aqui na Câmara e ela foi aprovada com quórum qualificado, foi para o Senado, foi aprovado também com quórum qualificado e ó, tá lindo, tá perfeito, tá show. Bora para a fase de promulgação. Mas e se, por exemplo, eu comecei aqui na Câmara, votei em 2 turnos com quórum de 3/5 e ó, partiu o Senado. Só que quando chega aqui nessa casa revisora, o Senado até aprova com esse quórum qualificado certinho, só que ele faz assim uma alteraçãozinha, porque para ele é mais ou menos o que a Câmara já havia falado. Então ele vai lá e faz uma emenda na PEC. E agora? Pois é, aí a PEC com aquela alteraçãozinha volta para a casa iniciadora para aprovação daquela alteração com o mesmo quórum, para apreciar aquelas alterações feitas pela Casa Revisora. Se concordou com a Casa Revisora e teve consenso, show, partiu para promulgação. Mas e se não concordasse com as alterações? Volta para o Senado, para que analise novamente essa modificação e aí, se concordar, vai para promulgação. Aqui, o que é importante perceber é que no processo legislativo, em relação às emendas, é que eu preciso ter um consenso do Congresso Nacional, ou seja, entre o Senado e a Câmara. Eles precisam estar de acordo com a emenda à Constituição. Percebe como é realmente um procedimento mais dificultoso? Eu preciso ter esse quórum qualificado, eu preciso que seja em 2 turnos e eu preciso que a Câmara e o Senado estejam 100% de acordo. Então tá tudo certo, todo mundo concordou, como que eu faço agora? A PEC segue para as PEC segue para a sua promulgação, e ela acontecerá da seguinte forma, como está no texto constitucional. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Por isso que no texto constitucional vem lá escrito emenda constitucional número X do ano XPTO, tá? Porque veio decorrente desse processo legislativo. Atualmente, nós temos na nossa Constituição 105 emendas constitucionais e a última foi feita em 2019. Então, vai vir lá, emenda constitucional número 105 de 2019. Aqui é muito importante que vocês notem como é a promulgação. Vou ler de novo. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Isso significa dizer que eu não preciso da sanção ou do veto do presidente. Então, segue para publicação depois de promulgada. Até aqui, gente, tá lindo, a PEC foi aprovada, promulgada, seguiu para publicação, só que e se tivesse alguma coisa errada no meio do caminho? Vai ser da seguinte forma: a proposta de emenda à Constituição vai ser arquivada. Olha, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Isso é o princípio da irrepetibilidade, tá? Se não deu certo, gente, amém, arquiva, segue o baile, na próxima sessão legislativa a gente tenta ver o que acontece. Então aqui, mais um conceito que é muito importante no nosso processo legislativo de emenda à Constituição. A matéria constante não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. É aqui que entra o pulo do gato, é aqui que muita gente faz confusão, então presta atenção. Sessão legislativa é diferente de período legislativo, que é diferente de legislatura. As palavras podem parecer muito parecidas entre si, de fato são, mas elas possuem um conteúdo completamente diferenciado. Então vamos lá. A sessão legislativa é o ano legislativo, ano. O período legislativo é o semestre legislativo. E a legislatura é o período do mandato de um parlamentar de 4 anos. Então, gente, se uma proposta de emenda constitucional foi rejeitada ou havida por prejudicada, ela somente poderá ser reapresentada no ano seguinte, ou seja, na próxima sessão legislativa. Sessão legislativa, ano, período legislativo é o semestre legislativo e a legislatura é o período de 4 anos de duração de um mandato de um parlamentar. Certo? Então, até aqui, fim das limitações formais, a gente já conseguiu aprender quem são os legitimados, que é um rol taxativo. Nós já verificamos como é a sua votação e aprovação. É um quórum qualificado de 3/5 votados em 2 turnos e o Congresso Nacional tem que estar em consenso. Então, a Câmara e o Senado têm que estar de acordo com tudo isso. Se a proposta tiver tudo certo, segue para a promulgação, que não precisa da opinião do presidente da República, segue para publicação. Se for arquivada, a gente aguarda a próxima sessão legislativa e até aqui a gente falou dos limites formais. Só que agora a gente precisa falar de limites materiais. Quando nós falamos em limitações materiais, nós estamos observando o coração da nossa Constituição. Aqui a gente está falando a respeito das cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas são aqueles temas que não podem ser alterados na Constituição Federal no sentido de retirar ou de diminuir a proteção daquele direito. Os temas ali tratados, eles podem ser aprimorados, mas jamais, em hipótese algumas, eles podem ser abolidos, não podem sair da nossa Constituição. E aqui o nosso poder constituinte originário também já deixou determinado quais são, e são aqui, esse queridíssimo parágrafo 4º do artigo 60, que diz da seguinte forma: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir 1. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e as garantias individuais. Gente, atenção para uma pegadinha aqui nesse item 1. A Constituição ela é expressa, que ela diz que é uma cláusula pétrea a forma federativa de Estado. Forma de Estado não pode se confundir com a forma de governo. Por exemplo, a forma de Estado é a federação. Então, eu não posso ter uma proposta de emenda à Constituição que tende a transformar o Brasil em um Estado unitário, que mude essa forma de Estado. Já a forma de governo, nós somos uma república. Então, se eu tiver uma proposta de emenda à Constituição para transformá-la em uma monarquia, eu posso? Posso. Percebe? Forma de Estado diferente de forma de governo. O que eu não posso mexer é na forma federativa do Estado. O item 2, eu estou falando aqui a respeito do nosso sufrágio, estou falando do voto. A Constituição ela diz que o voto tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Se eu tiver uma PEC com a intenção de transformar o voto facultativo, posso? Beleza, por quê? Ele continua sendo direto? Sim, eu estou indo lá e eu voto em quem eu quero. É secreto? É secreto, eu só vou publicar no meu Facebook, no meu Instagram, se eu quiser, mas eu não preciso contar para ninguém.
Ele é universal? Sim, só que agora ele é facultativo, mas o cidadão ele pode ir lá e votar. Isso não está suprimindo o direito ao sufrágio. Ele continua sendo universal. É periódico? É sim. Tem de tempos em tempos. Não vai virar ali uma questão em que o governante vai ficar para sempre no poder. Então, não. Então, não existe nenhuma limitação para que exista uma PEC para que transforme o voto em facultativo. O item 3 diz em relação à separação dos poderes. Então, gente, a nossa Constituição já diz que os nossos poderes são independentes, mas harmônicos entre si. Então, eu não posso ir lá e pegar uma PEC para deixar tudo junto e misturado. Não. Os poderes executivo, legislativo e judiciário são separados, são independentes, mas são harmônicos entre si. E, por fim, os direitos e garantias individuais. Aqui não estamos falando só daqueles direitos do artigo 5º da Constituição, mas também aos demais direitos que estão esparsos pela nossa Constituição. E até aqui, gente, alguma dúvida? Se tiver, manda uma mensagem, manda um e-mail, chama lá no direct do Instagram. Mas até esse momento nós falamos sobre as cláusulas pétreas explícitas, ou seja, tá aí do ladinho da sua Constituição que eu pedi para você acompanhar comigo. Mas também existem as implícitas. Por exemplo, não estão escritas, mas eu sei que eu não posso mexer. Quer um exemplo bem prático disso? Quer, né? A gente não vai mudar as regras do jogo durante a partida. Então, o artigo 60 também é uma cláusula pétrea, já que, por exemplo, eu não posso ter uma emenda para alterar o quórum de uma proposta de emenda à Constituição. Por quê? Se eu diminuísse esse quórum de 3/5, se eu permitisse emendas desse gênero, eu iria tirar a rigidez da Constituição e, consequentemente, colocar em xeque a sua supremacia. Ok? Então, até aqui, nós terminamos de conversar acerca dos limites materiais, em que a gente trata das cláusulas pétreas, que estão disciplinadas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Lembrando que essas elencadas no parágrafo 4º são as expressas, mas também existem cláusulas pétreas implícitas. Por fim, o nosso último limite para emenda à Constituição diz em relação aos limites circunstanciais. O que é isso? Ele ocorre em momentos de anormalidade do país. E por isso, nesse momento de crise, a Constituição não pode ser emendada, porque eu preciso protegê-la de eventuais atrocidades que possam vir a acontecer. Então, na eventualidade do país estar em caso de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, eu não posso ter uma proposta de emenda à Constituição, ok? E esses 3 institutos a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, tá? Por hora, o que eu preciso que você entenda é que se na sua questão caiu alguma coisa falando que foi feita uma proposta de emenda à Constituição enquanto estava acontecendo a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, não pode, porque isso é um limite circunstancial, ok? Então, esse é o final do nosso poder constituinte derivado reformador. Só que a gente também conversou que do poder constituinte derivado existe a outra vertente, que é o decorrente, não é? Então, gente, como ele é secundário, ele também encontra os seus limites no próprio poder originário. E quando a gente fala em poder constituinte derivado decorrente, a gente cita o exemplo do artigo 25 e do artigo 32. O artigo 25 diz da seguinte forma: os estados organizam-se e regem pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios dessa Constituição. O artigo 32 também trata do mesmo aspecto, só que em relação ao Distrito Federal. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica. Então, gente, prestem atenção aqui. Os estados, eles podem ter as suas constituições estaduais, mas eles precisam seguir o princípio da simetria. Olha, observados os princípios dessa Constituição. Ou seja,
A Constituição estadual, ela precisa estar de acordo com a Constituição Federal. Ele precisa seguir essa simetria. Então, não pode, por exemplo, vir lá a Constituição do Estado de São Paulo e, vou instituir pena de morte. Não pode. Porque aqui nós vamos ter que, além de estar de acordo com a Constituição Federal, a Constituição Estadual, ela tem a intenção de prover as diretrizes para aquele estado em específico. E aqui, gente, eu quero contar uma curiosidade, uma novidade, news quentinhas para vocês. Nós acabamos de conversar no que concerne os limites formais de emenda à Constituição, ok? Quando a gente fala do quórum, quando nós falamos em quem são os legitimados para propor uma PEC à Constituição Federal, nós temos que o rol é taxativo e não está previsto a iniciativa popular. Então, todo o poder emana do povo, eu, povo, quero fazer uma proposta à emenda à Constituição Federal. Posso? Não, não, não e não. Então, até aqui, todo mundo acompanha a nossa aula com a Constituição do lado. Não existe a possibilidade da Constituição Federal ser emendada por iniciativa popular. Só que, no final de 2018, no julgamento da ADI 825, o STF decidiu que a Constituição Estadual pode receber a proposta de emenda à iniciativa popular. Pois é, o texto constitucional que traz em seu corpo este rol é a Constituição Estadual do Amapá. E o STF decidiu que está tudo bem, porque isso pode acontecer nas constituições estaduais, porque isso é um prestígio à soberania popular. Gente, essa decisão foi muito recente, inclusive o trânsito em julgado foi no final de 2019, nós estamos em 2020. Então, se cair algo do gênero que pode acontecer, então saibam que para a Constituição Federal não pode, mas para a estadual pode sim, tá? Então, até aqui, nós estudamos o poder constituinte derivado decorrente, em que analisa a possibilidade dos Estados-membros se auto-organizarem e também o Distrito Federal, já que nós estamos falando de uma federação. E o próximo aspecto diz em relação ao poder constituinte difuso. Ele também é chamado de mutação constitucional. Quando eu falo em mutação constitucional, é alterado a interpretação da norma, mas sem mudança no texto constitucional. Então, tem alteração na sua interpretação, mas não tem alteração no seu texto. Porque até aqui nós conversamos a respeito das emendas, e a emenda é um procedimento formal para alteração do texto constitucional. Mas através da mutação constitucional, eu posso atribuir uma nova interpretação para aquela norma sem alterar o seu texto. Um exemplo em que nós podemos citar diz em relação ao casamento. Se você abrir lá no seu artigo 236, parágrafo 3º, está expressamente que o casamento é entre homem e mulher. No entanto, isso não significa que os casais homoafetivos também não possam estabelecer a sua união. Por quê? Porque isso foi uma decisão do STF na DI 4277, que deu uma nova interpretação a esse texto constitucional. Então, em que pese esteja expressamente na Constituição Federal que o casamento, essa proteção para o Estado, é exclusivamente para as famílias formadas entre homem e mulher, as famílias homoafetivas também devem ser reconhecidas. Então, gente, é isso. Esse foi o final da nossa aula 1. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda uma mensagem, chama no direct, chama no Facebook, manda um e-mail, que não quero que nenhuma dúvida fique com vocês. Partiu a aprovação, então, hein? Até a próxima aula!